Oi, oi, gente! Hoje caminhamos para o nosso terceiro dia de leitura da Bíblia, terceiro dia do nosso propósito de leitura em um ano da Bíblia inteira. E hoje vamos fazer a leitura de Gênesis capítulo 9, 10, 11 e 12. Como vocês podem ver aqui, o nosso mapa mental já está ganhando forma. Então aqui a gente tem a cronologia, um resumo bem pequeno do capítulo 1 ao 4, dos principais pontos. Também temos um resumo do capítulo 5 ao capítulo 8, como vocês podem ver, que tá os principais tópicos, só pra gente ir se guiando pra quando futuramente a gente for dar uma revisada, a gente possa ir se norteando por esse mapa mental. Então, que venha ser uma ferramenta pra gente consultar, pra gente relembrar os principais tópicos que a gente leu, que a gente aprendeu. Uma ferramenta muito interessante. Fica de apoio, tá disponível lá no Telegram. Enfim, vamos fazer a leitura de Gênesis. Mas antes vamos começar orando. Já pegue sua Bíblia pra gente iniciar a nossa leitura, seu marcador, sua caneta, seu papel, o que você preferir, o que você tiver de disponível aí. Vamos começar orando e apresentando esse propósito ao Senhor. Então vamos lá. Deixa eu arrumar aqui. Pronto. Senhor, meu Deus, nosso Pai, nós colocamos em tua presença neste momento. Quero te agradecer, Senhor, por cada ouvinte, por cada pessoa que topou participar desse desafio. Para juntos a gente ler e meditar na tua palavra. Senhor, neste momento eu quero te pedir para que o Senhor venha nos auxiliar, o Espírito Santo, ele venha nos auxiliar, que possamos estar atentos a ouvir a tua voz, o que o Senhor tem para ensinar pra gente. Por isso, neste momento, eu peço para que o Senhor abra o nosso entendimento, abra o nosso intelecto e fale, Senhor. Sinta-se à vontade para falar, que possamos estar atentos ao te ouvir. Senhor, venha abençoar a vida de cada um que está aqui nesse vídeo, que mais pessoas possam ter o interesse, sentir a vontade de conhecer e de crescer no conhecimento do Senhor. Meu Pai, eu quero te apresentar esse trabalho, quero te pedir para que o Senhor venha tirar todo o medo, toda a ansiedade nesse momento, que venha ser um momento de paz e de meditação. E assim que eu te oro, neste momento. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá. Gênesis capítulo 9. A aliança de Deus com Noé. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: Sejam férteis e multipliquem-se, encham a terra, todos os animais da terra, todas as aves do céu, todos os animais rastejantes da terra, e todos os peixes do mar terão medo e pavor de vocês. Eles foram entregues nas suas mãos. Tudo o que vive e rasteja será alimentado por vocês, assim como dei a vocês os vegetais, agora dou também todas as coisas. Mas não comam carne com sangue, que é vida. Pedirei contas a todo aquele que derramar sangue, tanto seres humanos como a animais. A cada um pedirei contas do seu semelhante. Da vida de cada ser humano pedirei conta. Quem derramar sangue de ser humano, pelo ser humano o seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus o ser humano foi criado. Quanto a vocês, sejam férteis e multipliquem-se, espalhem-se pela terra e multipliquem-se nela. Então disse Deus a Noé e aos seus filhos, que estavam com ele: A partir de agora estabeleça a minha aliança com vocês, com os seus futuros descendentes. E todo ser vivo que está com vocês, as aves dos animais de rebanho, dos animais selvagens, ou seja, todos os que saíram da arca com vocês, todos os animais da terra, estabeleça a minha aliança com vocês. Nunca mais haverá um dilúvio que ceife toda forma de vida. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Deus prosseguiu: Este é o sinal da aliança que faço entre mim e vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, por todas as gerações futuras. O meu arco que pus nas nuvens, que será o sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com todo tipo de ser vivo. Nunca mais as águas se tornarão dilúvio para destruir toda forma de vida. Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todo ser vivo que habita a terra. Concluindo, Deus disse a Noé: Este é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda forma de vida que há sobre a terra. Os filhos de Noé. Os filhos de Noé saíram da arca. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Estes foram os três filhos de Noé. Começando por eles, toda a terra foi povoada. Noé, que era agricultor. Eita. Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu a nudez e foi contar aos dois irmãos que estavam do lado de fora, Sem e Jafé. Porém, pegaram uma capa e levantaram-na sobre os ombros, e andando de costas, cobriram a nudez do pai. Como o rosto deles estava virado para o outro lado, não viram a nudez dele. Quando Noé acordou do efeito do vinho e ficou sabendo o que o filho caçula lhe havia feito, disse: Maldito seja Canaã, será o escravo mais rebaixado de seus irmãos. Ainda disse: Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, seja Canaã seu escravo. Expanda Deus o território de Jafé, habite ele nas tendas de Sem, seja Canaã escravo de Jafé. Depois do dilúvio, Noé viveu 350 anos. Ao todo, Noé viveu 950 anos e morreu. Gênesis capítulo 9. Gente, tá um calor.
A origem dos povos. Este é o registro dos descendentes de Sem, Cã e Jafé, filhos de Noé. Os filhos deles nasceram depois do dilúvio, os Jafetitas. Estes foram os filhos de Jafé: Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Estes foram os filhos de Gomer: Askenaz, Rifate e Togarma. Estes foram os filhos de Javã: Elisá, Tarsis, Quitim e Rodanim. Deles, os povos da costa marítima se dispersaram pelos seus respectivos territórios, conforme a sua própria língua, cada um os clãs de suas nações. Os Camitas. Esses foram os filhos de Cã: Cuxi e Misraim, Put e Canaã. Estes foram os filhos de Cuxi: Seba, Avilá, Sabtar, Ramá, Sabeteca. Eu não sei se estou pronunciando certo. Estes foram os filhos de Ramá, Sabá e Dedã. Cuxi foi o pai de Nimrod, o primeiro poderoso guerreiro na terra. Ele foi um valente caçador diante do Senhor. Por isso disse-se, como Nimrod, um valente caçador diante do Senhor. No início do seu reino, abrangia Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Siná. Dessa terra, ele partiu para a Síria, onde edificou Nínive, Reobote-ir, Calá e Resem, que fica entre Nínive e Calá, a grande cidade. Misraim foi o pai dos Luditas, dos Anamitas, dos Leabitas, dos Neftuitas, dos Patruzitas, dos Casluitas, dos quais descendem os filisteus, e dos Caftoritas. Misericórdia, quanto nome difícil, Senhor. Canaã foi pai de Sidom, o seu primogênito, de Et, como também dos Jebuseus, dos Amorreus, dos Gigaseus, dos Aveus, dos Arqueus, dos Sineus, dos Avadeus, dos Zemareus e dos Amateus. Posteriormente, os clãs cananeus se espalharam. As fronteiras de Canaã estendiam-se desde Sidom, iam até Gerar e chegavam a Gaza. De lá prosseguiam até Sodoma, Gomorra, Admar e Zeboim, chegando até Lasa. Estes foram os descendentes de Cã, conforme os seus clãs e línguas, nos seus territórios e nações. Os Semitas. Sem, irmão mais velho de Jafé, também gerou filhos. Esse foi o antepassado de todos os filhos de Eber. Esses foram os filhos de Sem: Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Estes foram os filhos de Arã: Uz, Hu, Geter e Meseque. Arfaxade foi o pai de Salá, e este gerou Eber. E Eber nasceram dois filhos. Um deles se chamou Peleque, porque na época a terra foi dividida. O seu irmão chamou-se Joctã. Joctã foi o pai de Almodá, Salefe, Razamabé, Gerá, Adorão, Uzal, Diclau, Obal, Abimael, Sabá, Ofi, Avilá e Jobabe. Todos estes foram os filhos de Joctã. A região onde viviam estendiam-se de Massa até Cefá, nas colinas a leste. Estes são os descendentes de Sem, conforme seus clãs e línguas nos seus territórios e nações. Estes são os clãs dos filhos de Noé, distribuídos nas suas nações, conforme a história da sua descendência. Deles, os povos se dispersaram pela terra após o dilúvio. Gente, tá muito quente. A Torre de Babel. A Torre de Babel. No mundo todo, havia apenas uma língua, um só idioma. Ao seguir para o leste, as pessoas encontraram uma planície em Sinar. E ali se estabeleceram. Disseram umas às outras: Venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos serviram de pedras para eles, e o betume serviu de argamassa. Depois disseram: Venham, vamos construir para nós uma cidade, como a torre que alcance os céus. Assim, o nosso nome ficará famoso, e não seremos espalhados por toda a terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que as pessoas estavam construindo. O Senhor disse: Se, como só povo que fala a mesma língua, começaram a fazer isso, nada do que planejem fazer será impossível para eles. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais o que dizem uns aos outros. Assim o Senhor os espalhou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor espalhou por toda a terra. Babel, isto é, Babilônia. Em hebraico, Babel soa como verbo que significa confundir. A descendência de Sem. Este é o registro dos descendentes de Sem. 2 anos depois do dilúvio, aos 100 anos de idade, Sem gerou Arfaxade. Depois de ter gerado Arfaxade, Sem viveu 500 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 35 anos, Arfaxade gerou Salá. Depois de ter gerado Salá, Arfaxade viveu 403 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Salá gerou Eber. Depois de ter gerado Eber, Salá viveu 403 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 34 anos, Eber gerou Peleg. Depois de ter gerado Peleg, Eber viveu 430 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Peleg gerou Hel. Depois de ter gerado Hel, Peleg viveu 209 anos e gerou outros filhos e filhas. Jesus. Aos 32 anos, Hel gerou Serug. Depois de ter gerado Serug, Hel viveu 207 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Serug gerou Naor. Depois de ter gerado Naor, Serug viveu 200 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 29 anos, Naor gerou Terá. Depois de ter gerado Terá, Naor
Naor viveu 119 anos e gerou outros filhos e filhas. Depois de completar 70 anos, Terá gerou Abrão, Naor e Arã. Este é o registro dos descendentes de Tera. Tera foi o pai de Abrão, Naor e Arã. Arã foi o pai de Ló. Personagens importantes aí. Arã morreu em Ur dos Caldeus, a sua terra natal, quando Terá, o seu pai, ainda era vivo. Tanto Abrão como Naor tomaram esposas para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca. Estas eram filha de Arã, pai de Milca e de Iscar. Sarai não tinha filhos, pois era estéril. Hum. Terá tomou Abrão, o seu filho Ló, e o seu neto, e filho de Arã, e Sarai, sua nora, Sarai, a sua nora, e a mulher de seu filho Abrão. E juntos partiram de Ur, dos caldeus, para Canaã. Ao chegarem, porém, à cidade de Arã, estabeleceram-se ali. Arã, filho de Terra. A cidade de Arã são palavras de escrita distinta em hebraico. Tera viveu 205 anos e morreu em Arã. Gênesis capítulo 12. O chamado de Abrão. Então o Senhor disse a Abrão: Saia da sua terra, do meio de seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei para você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então Abrão partiu, como lhe ordenou o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Arã. Levou Sarai, sua mulher, o seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os servos comprados em Arã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam nessa terra. Ali o Senhor apareceu a Abrão e disse, darei essa terra à sua descendência. Então, Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Também nesse lugar construiu um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois, Abrão partiu e seguiu em direção a Negueb. Abrão no Egito. Houve fome naquela terra, e Abrão desceu ao Egito para viver ali algum tempo, pois a fome era severa. Quando estava perto de entrar no Egito, disse a Sarai, sua esposa: Eu sei bem quanto você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Então, por favor, diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você e a minha vida seja poupada. Quando Abrão chegou ao Egito, os egípcios viram que Sarai era uma mulher muito bonita. Ao vê-la, os oficiais do faraó a elogiaram diante do faraó, e ela foi levada ao palácio dele. Por causa dela, Abrão foi bem tratado, e recebeu ovelhas e bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. Contudo, por causa de Sarai, mulher de Abrão, o Senhor puniu o faraó e a casa dele com graves pragas. Por isso o faraó chamou Abrão e disse: O que você fez comigo? Por que não me falou que ela era sua mulher? Porque disse que era sua irmã. Foi por isso que eu a tomei para ser a minha mulher. Aqui está ela. Tome a mulher e vá embora. O faraó deu ordens aos seus homens sobre Abrão, e eles os expulsaram com a sua esposa e com tudo que possuía. Gente, foi forte, viu? Que calor. Socorro. Meu Deus, eu tô pingando de suor. Amém. Finalizamos aqui a leitura de Gênesis 9 ao 12. Gente, como vocês podem perceber, é, não é não é simples a leitura, porque tem palavra difícil, tem muitos nomes. Essa genealogia, ela torna um pouco complicado você se manter ali concentrado na leitura, mas é importante você ter o conhecimento e saber de onde vieram, ter esse contexto, sabe? É importante. Mas não vamos se prender a isso. É importante a gente extrair os principais aprendizados da leitura, né? Então vamos lá. Em Gênesis 9, a gente vê que após Noé sair da arca, o Senhor faz um pacto, o Senhor faz uma aliança com ele. Vamos lá colocar aqui. Deus faz uma aliança com Noé. E uma forma muito linda do Senhor representar tudo isso foi colocando lá no alto do céu um arco-íris. E todas as vezes, cadê? Todas as vezes que Noé olhasse para um arco-íris, ó, cadê? Noé se lembraria da aliança que o Senhor fez com ele. É muito lindo. A forma como o Senhor ele manifesta a sua glória através da natureza. Então vamos colocar aqui também. Arco-íris. Pronto, deixa eu colocar assim. Deus manifesta a sua glória. Aqui, ó. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas apareceu o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com todo tipo de ser vivo. Nunca mais as águas se tornarão dilúvio para destruir toda a forma de vida. Então veja só.
Deus estabelece então uma aliança, Deus faz um pacto. Olha, nunca mais, Noé, eu vou derramar dilúvio para destruir a terra. E como forma disso, todas as vezes que um arco-íris aparecer no céu, eu vou me lembrar da aliança, desse pacto que eu estou fazendo com você. Em Minas Gerais foi isso. Mais adiante, a gente vê outro ponto bem interessante que chamou muito a minha atenção, que foi que Noé, ao sair da arca com seus 3 filhos, Noé se embebeda. Noé, ele se embriaga com vinho. Então veja, Noé se embriaga com vinho e fica nu. Essa é uma passagem muito delicada e que a gente pode se aprofundar mais, sabe? Para entender o que, que o Senhor ele, quer falar com a gente. A questão da embriaguez é um dos pontos interessantes. E outro ponto interessante também é a atitude dos filhos perante seu pai. Sem Jafé, os filhos de Noé, ao verem o pai naquela situação, se esconderam seus rostos e logo cobriram seu pai. Jacã, o outro filho de Noé, viu aquela situação e correu para contar aos seus irmãos, mas não como uma forma de, tipo, ajudar, mas como uma forma de chacota. Primeiro a gente vê Noé em uma situação de vulnerabilidade e depois a gente vê Cã, o próprio filho, caçoando, vamos dizer assim, do seu pai. E o seu pai, então, Noé, lança uma maldição. Olha que interessante, na Bíblia, os pais, eles lançavam maldições contra a vida dos filhos. Noé, ele lança uma maldição que toda a descendência do seu filho, é, do seu filho Cã, iria ser escrava dos seus irmãos. Então, a gente pode meditar mais depois nessa palavra, entender mais a fundo o que o Senhor ele quer falar com a gente, o que a gente pode aprender e extrair melhor desse versículo, desse capítulo 9. Já no capítulo 10, a gente vê como que a partir. Então, vamos lá. A gente tem o dilúvio, todos os seres vivos morrem, e só tem Noé, sua família e seus 3 filhos. Quem vai dar origem aos, aos povos vai ser os filhos de Noé. Os filhos de Noé, então, vão se multiplicar pela terra. Então, Sem, Cã e Jafé são os responsáveis por, por, como que eu posso dizer, por povoar a terra. Sem, Sem, Cã e Jafé. E a partir deles é dada origem de vários povos. Então aqui a gente vê que cada um gerou um filho, gerou 3 filhos, gerou 4 filhos e foram se espalhando pela terra. Porém, quando a gente vai, aqui ó, e eles foram se dispersando, né, na terra. Porém, quando a gente chega no capítulo 11, a gente vê o surgimento da Torre de Babel. A Torre de Babel, eu percebo aqui, Babel. A Torre de Babel, eu percebo aqui que nada mais é, acho que não tá aparecendo. Pronto, a Torre de Babel, eu percebo que nada mais é do que uma forma que as pessoas olham assim, olha, a gente tá se dispersando muito pela terra. Vamos se juntar todo mundo, vamos construir um só, uma só torre que vai até os céus. Todo mundo então se juntou e começaram a construir. Deus olha para aquilo lá do céu. Deixa eu colocar aqui. Deus olha para aquilo no céu e decide confundir a todos. Deus olha para aquilo e fala assim: olha, se esse povo já está fazendo, se esse povo que falando a mesma língua começar a fazer essa coisa que é tão impossível para eles, imagina o que mais eles podem fazer. Deus ele sabia. Deus sabia que se todo mundo falasse a mesma língua, se todo mundo se entendesse, ia dar uma coisa muito errada. Então, o Senhor, para confundir a todos, o Senhor, ele cria. Cadê? Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais o que dizem uns aos outros. Então, o Senhor decide confundir a todos, fazendo com que um não entendesse mais a língua dos outros. Então, aqui é o registro de como que se originou os idiomas. Origem dos diversos idiomas. Gente, é muito fantástico e é muito lógico quando as coisas começam a fazer um sentido, sabe? Quando a gente começa a ler a Bíblia. Porque olha só, as línguas elas surgiram como uma forma de, de que as pessoas elas se espalhassem pela terra. Imagina se todo mundo falasse a mesma língua. E eles querendo construir essa torre. Todos queriam se concentrar numa só terra. Não iria ter essa diversidade cultural que a gente tem hoje. Não iria ter essa diversidade de línguas que a gente tem hoje. E isso é maravilhoso, sabe? Deus ele sabia também que se todo mundo se entendesse, a gente poderia, como é que eu posso dizer? A gente poderia criar coisas para se tornar, como que eu posso dizer, senhores de nós mesmos. Entender? Deixa eu ver. Enfim. Aí então, mais adiante, a gente vê que da descendência de Sem, o filho, um dos filhos de Noé que o ajudou. Cadê? Deixa eu colocar aqui.
Então a gente vê que da descendência de Sem, vem, então, Abrão. Aí deixa eu ver. Então, a gente vê aqui que da descendência de Sem vem Abrão. E a gente sabe, a gente vai ver mais pra frente que Abrão deu origem ao povo escolhido por Deus. E deixa eu ver aqui. Abrão, então, ele recebe um chamado do Senhor. Abrão, deixa eu ver aqui. Ele foi uma figura de extrema importância, porque a gente percebe aqui. Deixa eu puxar isso daqui pra cá. Eu vou grifar o nome de Abrão, porque ele vai ser uma figura bem interessante mais pra frente. Deixa eu Pronto, Abraão ele vai ser uma figura bem interessante mais pra frente. A gente vai ver todo o desenrolar da história. Mas o que que acontece? Deus, ele chama Abraão e fala para que Abraão saia da terra dele, saia do meio dos familiares dele e vai para um lugar que ele não sabia. O Senhor simplesmente fala assim: olha, você vai para uma terra que eu vou te mostrar. E Abraão, ele recebe uma promessa. Então Abraão vai sobre um chamado. Cadê? Deixa eu colocar aqui. Chamado e promessa. Então Abraão, ele vai para uma terra desconhecida, na qual o Senhor o prometeu que faria dele um grande povo e abençoaria ele, tornaria o nome dele famoso e ele seria uma bênção. E, e aqui a gente vê que Abraão, na verdade, ele vai com sua esposa e o seu sobrinho Ló, eles chegam para uma terra chamada Canaã, para uma terra chamada Canaã, e e o Senhor, então, quando Abraão ele chega nessa terra, o Senhor fala assim para Abraão: olha, darei essa terra à sua descendência. Então, Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor. Então, a gente começa a ver o iniciar de toda a história. O Senhor, ele chama Abraão, o Senhor faz uma promessa para ele e fala que vai dar uma terra para ele. E que ele, é, dali ele teria sua descendência naquele lugar. E um ponto interessante é que aqui aparece que Sara era estéril. Nesse momento, Abraão ele não tinha filho. E o Senhor promete que daria aquela terra à descendência de Abraão. Então, Abraão toma posse da promessa dele e vai, e obedece ao Senhor e se estabelece naquela terra. Porém, houve uma fome naquele tempo. E Abraão, então, ele decide ir até o Egito para sobreviver. Ele sai de Canaã e vai até o Egito para pegar alimento, para ter subsistência. E então, quando ele chega lá no Egito, ele fala pra mulher dele: olha, Sara, você é muito bonita e eu não quero te perder. Então, o que que a gente vai fazer? Eu vou mentir, você vai falar que a gente vai fingir que a gente é irmão para os egípcios não me matarem. E Sara, então, aceita a proposta e começa a vir na casa de Faraó um monte de praga. Ah, sim. Quando Sara chegou lá no Egito, Faraó se encantou por ela e tomou ela por esposa. Abrão, aí o que que acontece? Vem sobre a casa de Faraó. Deixa eu ver aqui que eu tô acompanhando. Gente, isso aqui é aprendizado ao vivo e a cores. E vem então, depois que Faraó toma Sara como esposa, vem sobre a casa dele graves pragas. E nesse momento, Faraó, ele então percebe que tinha algo de errado. Porque a partir do momento que ele tomou aquela mulher, ele ficou com aquela mulher, pragas vieram sobre a casa dele. Então ele se tocou. Não sei o que, que aconteceu, não sei se Sara falou, não sei se foi Deus que revelou, que Sara, na verdade, era mulher de Abrão. Então, Faraó faz o quê? Pega Abrão e fala assim: olha, pega sua mulher e vai embora daqui do Egito. Faraó, então, ele dá ordem para Abrão e expulsa ele do Egito. Então, aqui a gente vê o que a mentira resultou. A gente também vê que mentira tem perna curta. Abrão foi inventar essa história. Cadê? Vamos colocar aqui, né? Abrão vai pro Egito em busca de alimento. Lá, então, ele finge. Cadê? Deixa eu ir colocando aqui mais pra baixo. Acho que tá dando pra ver. Não, né? Pronto. Vou colocar aqui. Hum, vai pro Egito. Abrão vai pro Egito em busca de alimento. Toma Sarai. Faraó toma Sarai por esposa.
Faraó toma Sarai por esposa. Sabe o que tá me vendo agora? É porque assim, Faraó, ele tomou Sarai por esposa. Então, o que a gente vê? Que nesse momento, e Abraão, ele amava muito, muito Sarai. O que a gente pode ver aqui? Que houve uma tentativa de que a promessa que Deus havia feito a Abraão se acabasse, porque ele saiu da terra que Deus deu, porque não estava tendo comida. Ele vai para um lugar, ele chega naquele lugar, Faraó toma a esposa dele, e ali poderia ser que acabasse a promessa que o Senhor fez a Abraão. Mas, como quem coordena, quem controla as nossas vidas é o Senhor. Tudo está sobre a vontade deles, tudo sobre o domínio dele. O Senhor, então, ele envia, ele permite que pragas sobrevenham até o Egito, para que Abraão ele fosse expulso da terra, entendeu? E é um ponto bem interessante a gente meditar também, a gente meditar mais durante o dia sobre essa palavra. Então, o que a gente pode hoje ver? A gente viu sobre Noé, a nudez de Noé e o posicionamento dos seus filhos diante disso, a questão do respeito que a gente deve ter com os nossos pais, a questão de como a embriaguez, ela nos humilha, leva a gente a um estado de humilhação. Outro ponto também que a gente viu é a questão de da Torre de Babel, por qual estava todo mundo ali querendo se unificar, todo mundo querendo construir uma torre para chegar ao céu, achando que o seu poder era maior do que o de Deus. Todo mundo ali querendo fazer e acontecer. O Senhor simplesmente decide confundir a todos. Então, o Senhor envia a diversidade de línguas, as pessoas começaram a se desentender. Então, a gente vê também, a gente aprende que as línguas, essa diversidade de idiomas, ela surgiu ali. Depois, a gente vê a genealogia de Sem até chegar em Abrão. Então a gente vê que do filho de Noé veio Abrão. Deus então, ele faz uma promessa a Abrão, Deus ele escolhe Abrão. Deixa eu colocar aqui. Deus então, ele escolhe Abrão, fala para Abrão sair da terra dele, sair do meio da família dele, porque ele tinha grandes coisas na vida de Abrão. Deus ele tinha um propósito maior na vida de Abrão. Então Abrão pega sua esposa e o seu sobrinho e vai para uma terra que ele desconhecia. Chegando nessa terra, o Senhor fala assim, olha, vai ser aqui, vai ser em Canaã que eu darei a sua descendência, mas vem uma fome, vem uma seca sobre a terra, aquela terra que ele estava estabelecido. E ele decide ir para o Egito em busca de comida. Chegando lá, para sobreviver, ele decide viver uma mentira. Naquele momento, quase que os planos dele vieram ao ralo, mas o Senhor é soberano, a vontade de Deus, e nossa vida é soberana. Quando tem uma promessa, quando a gente está sobre o direcionamento de uma promessa, aconteça o que acontecer, mas se o Senhor, ele prometeu, o Senhor, ele cumpre. Então, Faraó fica com a esposa, pega a esposa de Abraão, mas ele descobre, então, que a mulher de Abraão, na verdade, que Abraão contou uma mentira que a mulher dele, na verdade, não era sua irmã, era sua esposa. Então, naquele momento veio uma praga e Faraó decide expulsar Abraão daquela terra. A gente vê que, então, o Senhor, ele tá agindo ali, o Senhor, ele tá fazendo com que a história, ela dê continuidade. Depois a gente vai ver que a partir de Abraão, grandes coisas, foi dado início a grandes coisas. E a gente vai aprender mais, a gente vai meditar mais. Então, é isso, gente. Hoje foi interessante a leitura, um pouco difícil. Ai, gente, não é fácil. Que o Senhor ele possa nos capacitar, né? Possa nos dar sabedoria, possa nos dar inteligência pra aprender da Bíblia. Aqui é leigo, tá, gente? Aqui é coisa de leigo. A gente tá lendo a Bíblia. Não tô usando nenhum livro, nenhum estudo bíblico pra estar acompanhando neste momento, porque eu quero ter essa experiência de ter as minhas primeiras impressões, de ter o primeiro contato cru ali com a Bíblia. E eu espero que você também esteja fazendo o mesmo, porque posteriormente a gente pode se aprofundar mais com embasamento teórico. Mas aqui é a Bíblia nua e crua, é a palavra do Senhor nua e crua. E o Espírito Santo vai ministrando aos nossos corações, claro, com muito cuidado, porque a gente não tá falando heresia, né? Então aqui vai um pouco de interpretação de texto e também do Espírito Santo, principalmente do Espírito Santo, pra gente não tá falando heresia. E depois depois que a gente finalizar a primeira leitura da Bíblia, porque assim, eu quero ler a Bíblia várias vezes. Depois que ler essa primeira vez, eu pretendo ler novamente, só que com um embasamento teológico. E é isso, gente. Aproveita esse momento. Se você quiser me ajudar também, a gente pode fazer a leitura da Bíblia no Google Meet, se você quiser. A gente pode marcar uma manhã pra gente ir aprendendo juntos. O que vocês, se você estiver vendo esse vídeo aí, tiver uma pessoa pra participar e falar assim, olha, eu topo de manhã, acordar de 6 ou 7 horas, a gente fazer essa leitura juntos. Eu super topo, porque aprender com outras pessoas é bem interessante também. Então eu me coloco disponível lá no Telegram também, aqui nos comentários, se você tiver uma interpretação diferente, se você tiver um ponto a acrescentar, algo adicional, fique à vontade. E seja bem-vindo também para se inscrever e estar acompanhando os vídeos e baixando também o devocional, o template do devocional lá no Nojo. Enfim, gente, é isso. Um beijão a todos. Amanhã a gente se encontra aqui e beijo, tchau, tchau.